Olá, eu me chamo Otávio e eu sou o criador do canal Arte Videogames, onde eu desenvolvo um quadro chamado Save Point de Opiniões. É um espaço onde convido pessoas para conversas mais profundas e humanas, com o objetivo de registrar histórias, ideias e trajetórias que realmente merecem ser ouvidas. E hoje convido para uma entrevista inicial em vídeo João Marcelo, ufólogo, investigador e pesquisador que detém um dos maiores acervos de ufologia do Brasil. E desde 1996, ele tem um foco especial sobre o caso Varginha. Mas não é desse caso que falaremos hoje. A entrevista será focada principalmente na sua história de vida, porque acredito que muito antes de qualquer tema específico, é importante dar o devido valor ao caráter da pessoa, a sua caminhada e as experiências que moldaram quem ela é hoje. A proposta aqui hoje é conversar sobre quem é o João Marcelo, sua trajetória pessoal e em que momento da sua vida ele se insere na ufologia, entendendo como esse interesse surgiu, se desenvolveu e se transformou no trabalho sério e responsável que ele apresenta atualmente em seu blog e em seu canal no YouTube, onde os links dos mesmos se encontram aqui na descrição desse vídeo. E assim eu acredito que esse tipo de abordagem ela ajuda o público a compreender não apenas o conteúdo, mas também o ser humano por trás dele. Algo que eu considero essencial, especialmente em temas tão complexos e sensíveis como a ufologia. Então, João, seja muito bem-vindo. Eu preparei aqui alguns tópicos e dentro deles haverá de 3 a 5 perguntas principais a serem desenvolvidas. Fique à vontade para falar o quanto quiser. Não se preocupe com o tempo para cada resposta. Te garanto que nada será editado, nem será usado para gerar sensacionalismo ou criar polêmicas em cima dos assuntos. O máximo que será feito é ser dividido por partes, o que será ainda definido posteriormente. Então vamos às perguntas. João, nesse tópico eu farei 4 perguntas. Vamos à primeira. Onde você nasceu e como foi a sua infância? Me conta que tipo de criança você era. Mais imaginativa ou mais cética? Me conta, teve alguma influência familiar que moldou a sua forma de pensar? Em que momento você percebeu que gostava de investigar as coisas? Você sempre buscou respostas ou aprendeu a desconfiar delas com o tempo? João, para esse próximo tópico, mais 4 perguntas. Vamos a elas. Qual foi o seu primeiro contato com o tema, a ufologia? Esse primeiro contato foi medo, curiosidade ou fascínio? Nesse começo, houve algum caso específico que marcou você? Você já teve alguma experiência pessoal ou sempre foi mais investigador do que experienciador? Eu considero esse tópico bem importante. A primeira pergunta: o que você considera ufologia responsável? Me conta, na sua opinião, o que mais prejudica o tema hoje da ufologia? Como você separa investigação de fantasia? Você considera que a internet ajudou ou atrapalhou? Você acha que a ufologia precisa de mais crentes ou mais céticos? Bom, vamos lá. Responder a primeira pergunta, onde eu nasci, como foi a infância. Eu nasci em São João del Rei, Minas Gerais, no longínquo ano de 1973. E foi uma infância, logicamente, sem internet, né, sem mídia social, sem videogame. Foi uma infância muito saudável, com contato direto, né, com
com vizinhos, com amigos, com familiares. A gente ficava muito, vamos dizer assim, ao ar livre, né? Em contato socializando com outras crianças e tal. Ao contrário de hoje, que as crianças ficam, por N razões, né? Fechadas dentro de casa, de condomínio, de apartamento, né? Que tipo de criança eu era? Assim, eu sempre fui assim um pouco introvertido, né? Mas eu considero que eu era uma criança mais imaginativa, né? Eu me lembro que tinha determinada atividade na época do antigo primário, né? Parece que hoje é ensino fundamental, né? Tinha uma espécie de Lego, né? Eu sempre montava ali uma nave espacial, eu sempre gostei de ficção científica, né? Então eu considero assim que eu era uma criança mais, vamos dizer, imaginativa, né? Com relação à influência familiar, o que ocorre naquela época, como não tinha mídia social, internet, videogame, né? Por exemplo, na época, assim, após o jantar, a gente reunia em família, ou às vezes tinha algum amigo, um outro familiar presente, um parente. E meu pai gostava muito dessas temáticas, vamos dizer assim, de assuntos misteriosos, né? Parapsicologia, OVNIs, Triângulo das Bermudas. E a gente ficava conversando sobre esses temas, né? Eu creio que aí foi uma das minhas, vamos dizer assim, influências, né? O meu pai, familiares mais próximos, né? A reportagens que passavam na TV, séries na TV com esse tipo de temática, né? E porque como eu sempre gostei de ficção científica, eu acho que foi um caminho meio que natural ser arrastado aí pro campo da ufologia. Então, aí ocorreu um fato assim familiar curioso, né? Eu morei em determinada residência em São João del Rei de 1973, quando eu nasci, até janeiro de 1980, numa determinada casa. No final de janeiro de 1980, eu morei numa outra residência, uma casa construída no início do século XX, bem na área central de São João del Rei, uma casa maior que a anterior, né, e tal. Eu morei lá de 1980 até 2005. E lá a gente começou a vivenciar, vamos dizer assim, fenômenos parapsicológicos, né? Telecinese, tipologia, fogo espontâneo. E buscando uma resposta para o que acontecia lá, meu pai era advogado, tinha um amigo dele, um advogado muito conhecido em São João del Rei, emprestou para ele um livro sobre parapsicologia, Panorama da Parapsicologia ao Alcance de Todos, de um padre gaúcho, Edivino Augusto Friedrich. Meu pai leu esse livro, ele me emprestou, isso lá no começo dos anos 90, né, 90, 91. Os fenômenos já começaram, já aconteciam na casa, já havia uns 9 anos quando eu li esse livro, 9, 10 anos. E nesse livro eu encontrei um capítulo, um texto sobre OVNIs, eu achei muito interessante, já gostava do tema. E eu resolvi, a princípio, assim, no primeiro momento, colecionar livros, revistas, cortes de jornais, de revistas sobre o tema. Depois, com a era digital, eu criei um canal no YouTube. E aí, a partir de, vamos dizer, de 96, aconteceu o caso Varginha. Eu morava na época em São João del Rei, a 200 quilômetros de Varginha, né? Pude acompanhar o caso na época. Localizei uma das principais testemunhas do caso, o médico nefrologista Fernando Eugênio do Prado, já falecido. E aí eu comecei a fazer investigações sobre o caso Varginha, sobre ocorrências que aconteciam em São João del Rei e áreas próximas, né? Isso no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Até que o caso Varginha assim, se tornou uma obsessão para mim, né? A partir daí, vamos dizer, de 2014, 2015, por aí, né? Já investigava desde 96, mas a gente intensificou essa busca a partir de 2014, 2015. No primeiro momento com uma visão crédula, totalmente crédula,
E hoje eu tenho uma visão totalmente cética quanto ao caso Varginha, em particular, e quanto à ufologia em geral. Meu primeiro contato com a ufologia, como eu disse aí em momentos anteriores, eu fui muito influenciado pelas reportagens que passavam na TV, né, sobre o tema, especialmente as reportagens do Fantástico, dos anos 80, né? Isso, vamos dizer assim, foi o primeiro contato assim, que eu tive com a ufologia, foi através da TV, das reportagens do Fantástico, né? Alguns anos depois, conforme eu mencionei, isso já por volta de 1990, 91, eu li um livro de parapsicologia, Panorama da Parapsicologia ao Alcance de Todos, e lá havia um texto sobre ufologia, e ali eu comecei a mergulhar de cabeça na ufologia, né? Acho que como todo mundo começa, né? Devorando livro, revista, travando contato com pesquisadores, né? Organizando viagens para investigar as coisas, organizando comparecer em eventos de ufologia, não é? Então o primeiro contato foi assim, foi através da mídia em específico, a televisão, as reportagens do Fantástico, por interesse familiar, né? No primeiro momento, de pessoas da família que também gostavam do tema. O tema era discutido em jantares, em encontros familiares e tal. E depois, algum tempo depois, quando eu comecei a me aprofundar no tema, foi através desse livro que me chamou muita atenção, e devido às coisas que aconteceram na casa onde eu residia, né? Panorama da Parapsicologia ao Alcance de Todos. Eu acho que era mais fascínio, né? Tinha o medo, né? O medo do desconhecido, mas também o fascínio, a vontade de conhecer conhecer mais a fundo o fenômeno, entender o que estava por trás do fenômeno, né? Em 2 ou 3 ocasiões eu cheguei a ver coisas no céu que eu não conseguia identificar, não é? Em 2 ocasiões, pelo menos, em São João del Rei, e uma ocasião em Conservatório, já no estado do Rio, né? E o assunto assim me fascinou, né? E até por volta de 2019, 2020, eu acreditava que o fenômeno era ligado à presença de ETs, à visita de ETs, né, ao nosso planeta. E hoje eu acho, tem dúvida nenhuma, de que o fenômeno UFO é um fenômeno humano, é um fenômeno psicossocial. Sim, teve um caso que me marcou muito, que inclusive motivou e ensejou, que me fez iniciar minha coleção de vídeos de ufologia, né? Comecei a colecionar vídeos de ufologia por volta de 90, 91. E o start disso foi uma reportagem que eu vi, que eu me lembro de ter visto no Fantástico, com a narração do Sérgio Chapelain, em 85 ou 86, não preciso, não sei precisar o ano correto, e mostrava um objeto em forma de disco, cor de alumínio, girando e sendo filmado de forma muito nítida à luz do dia, perto do teto de uma casa nos Estados Unidos. Na filmagem você vê a aproximação do carro da polícia, que é chamado pela dona da casa, e à medida que o carro da polícia chega, um Cadillac da polícia, o objeto vai se afastando da casa. Um vídeo incrível, sensacional. Tentando achar esse vídeo, eu comecei a comprar documentário de ufologia em inglês, sem legenda, sem dublagem, apesar de não dominar inglês. E comecei a gravar tudo quanto é programa de TV sobre o tema, tentando achar essa reportagem. Passados 36 anos e cerca de 5 mil vídeos depois, infelizmente eu não achei esse bendito vídeo. Sim, eu já vi, vamos dizer, em 3 ocasiões, coisas no céu que eu não consegui identificar, né? Já vi um objeto se movendo em zigue-zague em São João del Rei. Já vi uma bola de luz laranja por volta de umas 5 horas da tarde, descendo atrás de um morro. E isso estava acompanhado por outros 2 familiares, né? Alguns anos atrás. E já vi também um objeto durante uma vigília em Conservatório. Eu sempre, durante essa vivência na ufologia, sempre procurei observar o céu e tal. A gente combinava, organizava vigílias, né? A investigação
foi investigando casos da zona rural de São João del Rei, cidades próximas, casos que chegavam ao meu conhecimento. E o caso aí que demandou mais tempo, do qual me empenhei mais, me tornei conhecido, foi na investigação do caso Varginha, né? A ufologia responsável que menos se vê hoje em dia, né? A internet, a popularização das mídias sociais e o imediatismo do meio digital, né, trouxe muitos aspectos positivos para a ufologia, sem dúvida, né? A troca de informações e tal, você divulgar as coisas, né? Hoje você faz vamos dizer, um evento de ufologia totalmente online, né? Por outro lado, hoje, devido ao imediatismo e instantaneidade, né, as coisas são divulgadas sem que se apure, né? As coisas vão muito no atropelo, né? Eu acho que hoje a vontade de obter likes, views, visualizações, de fazer um vídeo viralizar, de monetizar, ela supera o caráter investigativo da ufologia, né? A ufologia não é ciência, o ufólogo não é cientista, o que a gente faz, eu acho que eu considero vamos dizer, quando é feito de forma séria, uma apuração jornalística, né? É o máximo que a gente faz, né? 99,9% dos ufólogos no Brasil, fora daqui, não tem formação científica, né? Não são cientistas, né? São apaixonados pelo tema, né? O que eu acho que falta na ufologia é um filtro maior. As pessoas filtrarem melhor as coisas, serem mais ponderadas, né? Terem mais cuidado com o que declaram e ter uma visão mais cética, mais crítica da ufologia, né? O que falta na ufologia não é o problema da ufologia não é o ceticismo, o problema da ufologia é a credulidade excessiva. A ufologia hoje o que prejudica é o que eu mencionei na resposta anterior, a credulidade excessiva. Os dois principais problemas da ufologia é a credulidade excessiva e o comércio que existe em cima do tema. A credulidade atrapalha para que tudo seja apurado de forma imparcial e o interesse comercial cria um conflito de interesse, né? Como é que você vai ser isento se você, em determinadas situações, tem que vender um livro, vender uma revista, vender um evento, vender uma viagem, né? O que vende é um mistério, não é o esclarecimento do mistério, né? Então eu acho que é por aí. Eu acho que a gente deve investigar a ufologia, conforme diz o mestre Birajara Rodrigues, porque eu tenho grande admiração. Investiga a ufologia para encontrar a verdade, não para confirmar suas crenças. Bom, separar a investigação de fantasia. Eu acho que na maioria das vezes a ufologia lida com obviedades. Por exemplo, é algo que é simples, que é de forma muito primária, de forma muito fácil, descartada, que pode ser descartada. É um avião, é um balão, é um satélite. São coisas assim muito óbvias que são descartadas, né? A própria ufologia séria admite isso, né? 90%, 95%, talvez até 99% do que se apresenta aí do fenômeno tem uma explicação, né? Então, como é que a gente separa o joio do trigo? Analisando, investigando. Por exemplo, você recebe um vídeo, você procura analisar o vídeo, você procura saber que dia, que hora que foi, aonde que foi, você procura pesquisar se não estava passando um avião naquele momento, um satélite, né? Se não estava passando uma estação espacial internacional, se aquele vídeo não foi manipulado de alguma forma, né? Se você obter um testemunho, você procura ouvir a testemunha várias vezes, né? Ver se ela conta a mesma história sempre, né? Se ela não se contradiz, né? Se ela não tem algum problema, se ela tem algum interesse em aparecer com aquela história, né? Sim, basicamente é uma apuração jornalística. Eu vejo a ufologia muito parecida com uma apuração jornalística. Você procura algum indício, alguma foto, algum vídeo, alguma coisa, algum documento. Você entrevista as testemunhas, você investiga as testemunhas, você vê se a testemunha não entra em contradição, se o que ela está dizendo procede, se não procede, né? Você cruza informações. É um trabalho, uma operação jornalística, na maioria das vezes, né? A ufologia não é uma pesquisa científica. O ufólogo não é cientista, não tem formação científica, né?
A gente não pega, por exemplo, um testemunho que você obtém de alguém que diz que teve um contato com uma criatura estranha, vamos dizer assim. Você não encaminha ali aquele testemunho para uma banca de pessoas com formação universitária, né, com psicólogos, com antropólogos, com psiquiatras, né, psicanalistas, né? Isso não existe, não acontece, né? O que a gente faz é uma coleta de informações assim que não tem conexão, vamos dizer assim, com uma pesquisa científica, né? A gente faz quando é feito, e não é feito, infelizmente, na maioria das vezes, é uma apuração jornalística. A internet ajudou ou atrapalhou? A internet mais atrapalhou que ajudou. Ela ajudou no seguinte sentido: você consegue divulgar as coisas com mais facilidade, você faz uma entrevista interessante, né, online, você faz até um evento online, né? Você disponibiliza material antigo no canal do YouTube, por exemplo. Você pode traduzir um texto super interessante sobre o tema. É um aspecto positivo. A comunicação, você conversa com gente interessada no tema, com investigadores do mundo inteiro, a hora que você quiser. Isso a tecnologia ajudou muito. Agora, por outro lado, o grande problema que eu vejo da internet é a instantaneidade, a velocidade com que as coisas são divulgadas. Antes, por exemplo, na era pré-internet, você conseguia uma foto de um suposto OVNI. Naquela época a foto tinha um negativo, né? Você analisava, estudava, periciava, ouvia a opinião de especialistas e depois você divulgava a foto, tem algum indício de trucagem ou não, o que pode ser, o que não pode ser. Hoje não, hoje se divulga e depois se procura saber o que é. E o mais grave que acontece, muitas vezes você vê um vídeo divulgado e depois o vídeo é esclarecido, não tem nada a ver com OVNI, né, como algo misterioso, e essa explicação não se dá publicidade à explicação, né? Não, a ufologia já tem crentes demais, a ufologia não precisa de crentes. 90% do público da ufologia é muito crédulo, é muito crente. A credulidade cega as pessoas, atrapalha a investigação, atrapalha a apuração, atrapalha a considerar possibilidades mais plausíveis, né? Muitas ocasiões a explicar você, por exemplo, a credulidade é tão grande que, por exemplo, eu já me deparei com isso N vezes. Por exemplo, alguém manda um vídeo para você analisar. Você pega o vídeo, por exemplo, você vê que naquele local, naquela hora, naquele dia estava passando a ISS. E o que a pessoa filmou foi a ISS, a Estação Espacial Internacional. Mas a pessoa fica furiosa quando você dá a explicação. A maioria do público quer acreditar. O que falta na ufologia é ceticismo, é uma visão cética. A explicação da nave extraterrestre, a explicação do extraterrestre, ela tem que vir por último. Você tem que eliminar várias outras explicações muito mais plausíveis que a do ET, né? Então, com certeza, eu digo com absoluta certeza que o que falta na ufologia brasileira e mundial é ceticismo. A ufologia como é que fala, né? Ela está tomada pela credulidade, pelo fanatismo, na minha visão. O que falta é o ceticismo. Você não confundir ceticismo com negacionismo, né?